Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Laísa, sou de Nova Iguaçu e atualmente eu vivo na Inglaterra. Eu estou de viagem aqui em Los Angeles e hoje eu tive um tempinho para poder refletir um pouco sobre tudo que aconteceu na minha vida. Porque às vezes a vida passa tão rápido, o mundo está tão acelerado, os tempos estão curtos e a gente às vezes não para e não senta para poder até mesmo lembrar de onde a gente veio e onde estamos hoje. Eu sei que ainda tem muitas pessoas que passam pelo que eu passei no passado. Então eu queria contar um pouco da minha história e espero que não fique muito longo e que dê para pelo menos vocês conhecerem um pouquinho do que eu vivi nesses meus 40 anos. E não teria lugar melhor para poder contar um pouco da minha história do que aqui nos Estados Unidos. Porque quem já conhece meu canal sabe que quando eu era mais nova eu tinha um sonho de viver, de morar aqui por um determinado tempo. Não era morar para sempre, mas eu tinha, esse sonho de vir passar um período. Porque eu sempre gostei da língua inglesa. Não repare que meu lencinho, porque eu coloquei aqui na cabeça para poder não mostrar meu cabelo, porque eu acabei de acordar. E se eu não fizer um vídeo assim, se eu esperar eu ficar bonita, toda preparada, eu acabo não fazendo, porque eu sou uma mãe de 2 filhos, tá bom? Então eu queria tentar resumir um pouquinho da minha história. Eu nasci no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, sabe? No estado do Rio de Janeiro. Não sei se eu sou carioca, porque eu gosto dos filmes, dos times, cariocas. Já fui vascaína, já fui flamenguista, hoje eu sou de Jesus. Tô falando isso, vai gerar uma polêmica, não tem nada a ver. Mas é porque hoje em dia eu não torço mais para time nenhum, mas já fui flamenguista e já fui vascaína. Então, assim, eu gostaria de falar para vocês, nasci no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, não quero perder o meu foco. E eu lembro um pouco da minha infância, que era basicamente a infância que a maioria dos brasileiros vivem ainda hoje. Eu não tinha bonecas compradas na loja, eu não tinha roupas, ia assim numa loja e falar: mãe, eu quero uma roupa, e minha mãe comprar, que é o que acontece com meus filhos hoje em dia. Eu não tive uma bicicleta só para mim. Meus pais, minha mãe, ela é de família mineira, meu pai veio do Espírito Santo, é capixaba, mas minha mãe, ela nasceu no Rio de Janeiro, mas os pais em Minas Gerais. Então minha família é um pouco misturada. Tem um pouco de descendência africana, tem um pouco de descendência, não sei como é que se fala, se é indígena, não sei nem mais como falar, me perdoem, porque agora o mundo está mudado e a gente tem que tomar cuidado, com o que a gente fala. Mas eu tenho muitas misturas no sangue. E aí meu avô foi para o Rio de Janeiro para poder tentar uma vida melhor para a família. Ali ele construiu, tudo o que ele pôde. Minha mãe teve uma vida muito difícil, onde o pai tinha um caráter, um pouco complicado. Meu avô era um tipo que gostava, de mulheres, gostava de se divertir, e ele não soube um pouco administrar o que ele ganhava. Ele ganhou muito dinheiro, mas não soube colocar dentro de casa. Então minha mãe passou muitas dificuldades também. Quando ela era criança, ela conta que ela carregava o material de escola dentro de pacotes, de arroz. Sabe aquele pacote de arroz, quando acaba, colocava o material ali dentro. Ela às vezes não tinha sapato, pegava no lixo. Chinelos arrebentados, pegava no lixo para usar. Mas porque ela teve um pai que não conseguiu administrar o dinheiro para a família. Ele gastava mais na rua do que dentro de casa. E meu pai também teve uma vida muito difícil. Eu tenho história do meu pai e da minha mãe contando a história deles aqui no canal, só quero resumir. O meu pai, ele perdeu os pais muito cedo, então foi criado por irmãos, por primos. Foi para o Rio de Janeiro também, não lembro que ponto, mas tem um vídeo contando aqui no meu canal, não lembro quando que ele foi. Eu sei que essas 2 famílias diferentes, muito sofrido. Meu pai perdeu os pais com 9 anos de idade, ele ficou órfão. E
ele entrou também depois da vida da juventude dele. Eu lembro que, não lembro dele né, nesse estado, mas minha mãe fala que ele bebia muito. Só que ele era muito esperto, diferente do meu avô. Ele deixava o dinheiro dele com a minha mãe e levava só um pouco, mas bebia e tal. Mas meus pais, chegou um ponto da vida deles que eles conheceram a pessoa mais importante que eles poderiam conhecer, que é Jesus. E aí meu pai, ele decidiu, né, entregar a vida dele para Jesus. Ele se converteu e a vida dele mudou completamente. E ele e minha mãe, a partir daí, da conversão, né, mas eles já tinham filhos. Eu quero só resumir um pouco da história para vocês entenderem um pouco. Que quando você conhece Jesus, quando você conhece, né, o real motivo da vida, tudo muda para você. Tudo muda. Então meu pai e minha mãe, eles mudaram o caminho, né, de onde eles vieram. Eles quiseram que a gente não passasse pelo que eles passaram. Mas eles falam que minhas irmãs, as mais velhas, e meu irmão passaram por uma grande dificuldade, passaram um pouco de fome. Eles tinham só fubá, sabe? Fubá, angu, não sei como que é falado no lugar onde vocês moram, mas eles tinham só isso para dar. E eu lembro deles falando que meu irmão, ele não gostava de fubá, não gostava de polenta, então eles colocavam a força na boca do meu irmão porque ele não podia morrer de fome. Então eu não lembro de nada disso, mas é o que eles falam. Aí quando chega a minha parte, a minha vez, na minha infância, o que eu lembro da minha infância? Eu lembro de mim uma menina muito calada, muito tímida, quase não falava, muito envergonhada. E eu lembro que, assim, eu era mais solta quando eu estava perto dos meus primos. A gente morava em um quintal que tinha meu tio, minha tia. Meu tio tinha 5 filhos e uma filha. A minha tia tinha um filho e uma filha, um casal. Meu pai e minha mãe, 5 meninas e um menino. A gente morava nesse quintal, que foi pelo menos isso que meu avô pelo menos deixou um quintal para os filhos, né? Da parte da minha avó materna, porque ele teve depois outra mulher e ele foi embora, mas ele deixou um terreno e ele deu uma casa para cada filho. E aí a gente morava em uma casinha bem pequena. Meu irmão tinha o quarto dele, a gente tinha o nosso, e eu lembro que a gente dormia numa cama de casal. Dormiam 5 crianças em uma cama de casal, aí tinha um quarto da minha mãe. E o que eu lembro da minha infância é que eu não tinha brinquedos novos, meus pais não compravam, não tinham condições de comprar brinquedos pra gente. É o que eu lembro da minha vida da vida mais difícil que eu tive. É que eu não tinha brinquedos novos, roupas. Minha mãe, menos mal, era costureira, então ela costurava pra gente, a gente não comprava roupa na loja, era minha mãe que costurava a nossa roupa. E comida, a gente comia todo dia arroz e feijão. Eu lembro mais de arroz e feijão, ovo e às vezes também um pouco de verdura. Depois meu pai foi melhorando a situação, ele conseguiu comprar um terreno, começou a plantar nesse terreno. Então eu lembro de ter comido bastante verdura, tipo caruru azedo, não é aquele caruru baiano não, tem um caruru que nunca mais eu achei, que a gente fazia com óleo e alho e era bem gostoso, tem esse sabor na minha infância. Aipim, meu pai plantou muito aipim, muito inhame. Então a minha infância em si, eu não lembro de ter passado fome, eu lembro que tinham coisas que eu tinha vontade de comer, mas não podia, como por exemplo uva, a maçã também. Eu acho que meu pai não comprava maçã, eram as frutas mais caras do supermercado. Então a gente comia muita banana, porque tinha plantação de banana. A gente comia muita manga, porque tinha plantação de manga. Essas frutas que dão no Brasil, né? Em árvores, a gente tinha essas frutas. Essa foi a minha infância. Na escola, eu lembro que eu tinha o básico mesmo, era um lápis, uma borracha, o caderno e os livros que o governo dava. E eu lembro que teve um governo no Rio de Janeiro, não sei se foi todo o Brasil, que ele começou uma campanha e dava leite na escola. Então, assim, a gente bebia bastante leite, fazia doce de leite, fazia muitas receitas com leite, porque era o leite que o governo dava na escola. Então, eu lembro da minha infância dessa forma, gente. Das minhas dificuldades eram sentir vontade de comer uma coisa e meu pai e minha mãe não poder comprar essas coisas. Aí começou a minha adolescência,
Graças a Deus minha mãe trabalhava em casa de família e tinha umas patroas que elas eram mais legais. Então tinha uma patroa da minha mãe que se chama Noraide, inclusive, se chamava, que infelizmente ela já faleceu, e essa patroa tinha uma filha única. Então os brinquedos dessa filha única passava pra gente. Então eu me lembro de ter algumas bonecas e algumas Barbies que passava dessa filha e dessa patroa da minha mãe pra gente. Então isso foi muito legal, e como ela tinha muito brinquedo, dava pra gente, né, brincar um pouquinho. Mas eu lembro que a nossa brincadeira, às vezes a gente catava vidro de shampoo do vizinho para poder brincar. Aí cortava, fazia de panelinha. A gente brincava também de cozinhar. Aí colocava um tijolo do lado do outro, cozinhava nas latinhas, né? Essa foi minha infância, uma infância assim. Eu não posso dizer que eu, como criança, era triste, mas tiveram momentos que eu vi assim outras crianças tendo as coisas e eu não tinha. Por exemplo, eu não tive uma bicicleta, não tive. Eu fui ter uma bicicleta com 15 anos, quando minha mãe ganhou de uma patroa uma bicicleta que até hoje existe, porque meu pai herdou ela. E essa bicicleta a gente tinha que dividir em 6. Eu lembro que eu já era grande, eu aprendi a andar de bicicleta grande porque não tinha. A gente pegava emprestado quando eu era criança para poder brincar. Não tive patins, um patins só para mim, era tudo emprestado. Depois eu comecei a crescer, aí nos meus 15 anos, né, as escolas, quando a gente vai na escola, a gente começa a querer ter as coisas, porque a gente vê as crianças tendo, mas não pode ter, porque não tem condição. E aí, nos meus 15 anos, começou aquela onda de telefone do Guga, lembra? E aí eu queria ter um telefone do Guga, que era aquele que jogava tênis, não sei se ainda joga. Eu pedi um telefone pro meu pai falou assim, você tá pensando que a vida é fácil? É tudo caro. Você quer um telefone, você vai trabalhar, que isso? Não tenho dinheiro para comprar um telefone celular. E engraçado que hoje em dia, né, as crianças tudo tem telefone. Mas naquela época era difícil. E olha que já estava ficando mais barato o telefone. O telefone do Guga na época era R$300. Mas R$300 para uma criança de 15 anos, de repente é pouco. Mas para os meus pais que tinham 6 filhos, para eles, comprar um telefone para mim, aquilo era um absurdo para ele. Hoje em dia é normal, mas era um absurdo. Uma criança de... Nem era criança, já tinha 15 anos. E aí ele falou para trabalhar, eu comecei a trabalhar na casa de família, porque eu falei, eu vou mesmo. Respondi, minha mãe e meus pais nunca gostaram de criança que responde, a gente apanhava se respondia. E aí, minha mãe debochada, minha mãe era muito debochada, falou assim, a minha patroa tá precisando de empregada, vai trabalhar então para ela. Falei, vou mesmo, me dá um número, só que ela não imaginava, ela falou de deboche, assim, por falar, sabe? Só pra dizer, tá achando que é fácil? Vai! Eu liguei pra patroa da minha mãe, Dona Helena, não é mais viva. Aí a Dona Helena falou, mas você é muito novinha para trabalhar. Eu falei, não, eu aprendo. Ela me ensinou a trabalhar, me ensinou a colocar mesa, me ensinou como que tirava a mesa, como servia, me ensinou tudo. Eu sei que com 15 anos eu comecei a trabalhar nas minhas férias, era férias de julho, e eu fui trabalhar para poder comprar esse telefone. E trabalhar, gente, talvez hoje em dia, naquele tempo, pode parecer que foi uma judiação, meu pai ter falado isso, né? Poderia ter dado o telefone, mas foi a melhor coisa que ele fez na minha vida, porque aí eu descobri o preço das coisas, o sacrifício que tinha que fazer para poder ter as coisas. Fui trabalhar para Dona Helena, aprendi como que se monta uma mesa, aprendi a ter uma casa ajeitada, organizada, uma casa de rico, né? Porque ela era rica, ela morava de frente para o mar ali em Copacabana. E eu comecei a olhar aquilo ali também. E aí na minha cabeça aquilo mexia com a minha cabeça, porque quando eu saía de Nova Iguaçu tudo escuro, as ruas tudo sem asfalto. Às vezes tinha que colocar sacola para poder ir trabalhar, porque sujava o sapato, então colocava sacola no pé para trabalhar. E aí eu fui trabalhar na casa de Dona Helena, ali em Copacabana. Então quando eu saí de Nova Iguaçu e aí começava a sair da Central, começava a passar ali pelo Flamengo, pro Botafogo, eu olhava aquilo tudo muito bonito, igual aqui, parecido, sabe? Que o Rio de Janeiro ele é lindo demais. Tem gente que não gosta que a gente fala, mas é verdade, é muito bonito. Então eu começava a ver as palmeiras assim, igual você tá vendo aqui, ó. Em Copacabana tem igualzinho, tem aquela calçada bonita demais. Então eu começava a sair de Nova Iguaçu e ver tudo bonito. E aquilo começou a me dar vontade de ter aquilo. Quando eu voltava para Nova Iguaçu, eu pensava assim, por que que lá tem tudo isso e Nova Iguaçu não tem? Chegava ali no meu bairro, Rancho Fundo, passava por Santa Rita, tudo feio. Eu falava, por que
que o nosso bairro é desse jeito, porque não pode ter uma calçada bonita, igual Copacabana, árvores, palmeiras, saneamento básico, tudo lindo, pracinhas para as crianças, parquinho para a criança. Aquilo começou a vir uma revolta tão grande, sabe? E eu ficava olhando pela janela quando eu limpava, eu amava trabalhar, gostava de trabalhar, acho que é porque tinha muita força, gente. Eu acho que a melhor coisa é colocar uma pessoa, um adolescente de 15 anos para trabalhar. Eu começava a admirar tudo aquilo, querer tudo aquilo. E aí, obviamente, passaram-se 15 dias, né? Porque eram 15 dias de férias, né? Em julho. Ela me pagou. Bom dia, meu amor. Essa princesa aqui tem tudo. Fala bom dia pro povo, fala. Bom dia. Você tem tudo, minha filha? Tudo de bom, não tem? Você tem? Ô, meu amor, bom dia. Entra, que eu vou continuar aqui. Toma aqui, ó. Então, peraí que eu vou ligar pra você. Espera, tá? Então, assim, eu começava a me deslumbrar, a ver as coisas, sabe? Querer ter as coisas. Eu queria que Nova Iguaçu fosse lindo igual Copacabana. Eu falava, gente, se fizesse calçada de Copacabana, se fizesse... Quem? Oi, Bruno. Bom dia. Entra. Olha, posso comer um pouco? Pode. Tem bolinho, tem tudo ali. Eu não tinha. Falando sobre isso, né? Não tinha nem pão. Meus pais, para comprar pão, eles falavam em código. Porque tinha dia que tinha dinheiro, tinha dia que não tinha dinheiro. Aí meu pai falava assim pra minha mãe. Não, minha mãe falava pro meu pai. Hoje tem PA-OTIL, pra gente não entender. Aí se meu pai falasse sim, aí ela falava pra gente. Se ele falasse que não, aí ficava assim, fazia um fubá, alguma coisa. Então eu começava a olhar da janela, né, de Copacabana, da casa de Dona Helena. Eu via aquele sofá da sala dela tudo bonito. E eu queria ter. Foi bom pra mim trabalhar. Porque isso começou a me fazer ter ambição, a querer ter as coisas também. E a começar a planejar como que eu ia fazer para ter aquilo. Eu lembro que eu falava assim, eu vou comprar uma casa aqui em Copacabana. Eu vi os preços, na época não era igual hoje. Se encontrava casas de 90 mil reais, que já era caro também no tempo, de 100 mil reais. Mas eu não tinha, gente, o que eu tenho hoje, que é organização financeira. Porque você imagina aí uma pessoa que começa a trabalhar com 15 anos e não para mais, se tivesse colocado tudo na poupança. Né? Na época não tinha Nubank, não tinha esses grandes investimentos, mas imagina se eu tivesse colocado, gente, na poupança, sabe? Porque eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, e tem gente que trabalha com menos ainda, tem gente que fala eu com 10, eu com 13, né? Eu achava o máximo falar que comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Mas eu comecei a ter ambição, isso me ajudou muito. Aí na hora de comprar o telefone do Guga, sabe o que meu pai fez? Ele tinha um telefone da Nokia, tijolão, e ele provavelmente, né, um pai de 6 filhos, com todas as contas para pagar, estava precisando de dinheiro. Dona Helena me pagou 350 reais por 15 dias. E aí meu pai falou assim, você quer me dar esses 180, eu te dou o meu telefone. Compra o meu telefone ao invés de comprar do Guga, que vai te sobrar mais dinheirinho. Gente, hoje em dia pode ter parecido até uma maldade, mas não foi. Ele estava precisando de dinheiro, né? Porque todo pai precisa de dinheiro, pai e mãe. E aí ele vendeu o telefone dele por 180, sobrou um dinheirinho para mim. Então, assim, eu aprendi a valorizar também o dinheiro ali. Eu aprendi a dificuldade que eu tinha para poder conseguir aquele dinheiro. Porque eu falei, cara, se eu comprar o telefone do Guga, não vai sobrar nada. Mas se eu comprar do meu pai, vai sobrar. E daí eu não parei mais de trabalhar. Trabalhei. Aí comecei a me envolver, eu gostava muito de me envolver em projetos. Na época tinha a Associação dos Moradores de Rancho Fundo, que era do bairro ali onde eu morava. E aí eu comecei a participar. Tinha vôlei, tinha futebol. Isso também me ajudou a não entrar, sabe, no mundo da droga, da criminalidade. Não, Nova Iguaçu não tinha, também não era favela. Hoje tá mais perigoso, tá perigoso Nova Iguaçu. Mas Nova Iguaçu, quando eu morava, quando eu era criança, não tinha tudo que tem hoje, essa violência toda que tinha hoje. Tinha mais, no máximo, um tarado tá passando por aí, ó, cuidado com seus filhos. Tá passando um carro cinza, cuidado, entra cedo. E também assombrações, tinha medo de assombração, criança na época.
não tinha muita violência. Mas também isso me ajudou muito, sabe? Para você ter ideia, assim, eu dei o primeiro beijo com 15 anos, assim, um estalinho, coisa boba de criança, sabe? Então, assim, não tinha muita maldade naquele tempo. E trabalhar e me envolver com a Associação de Moradores de Rancho Fundo me ajudou bastante. Aí depois dessa associação, abriram um Cefet, que é uma escola federal no Rio de Janeiro. Aí abri um curso de empreendedorismo, eu fui participar desse curso. Dali eu conheci uma ONG que se chama Movimento Humanista, que ainda existe. E através dessa ONG, né, que se chama Movimento Humanista, eu conheci o mundo. Porque essa ONG é internacional. Então, às vezes tinham, né, eles falavam sobre mudar o mundo, sobre as pessoas terem os mesmos direitos, sobre as pessoas não ter essa desigualdade social que existe no Brasil. Parece que basicamente isso falava a ONG, isso me chamou muita atenção. E eu talvez tenha puxado do meu avô por parte de mãe. Eu gostava muito de escutar, e também trabalhando na casa de Dona Helena, eu gostava muito de escutar pessoas falando muito bem. Eu não sou muito estudada, mas meu português não é tão ruim. Talvez vocês possam perceber isso. Às vezes eu tropeço um pouco na palavra, mas é porque eu estou falando rápido, não estou prestando muita atenção. Mas o meu português não é tão ruim. E eu não tenho gírias, muitas gírias também, sabe? As pessoas até falam, você é carioca, mas eu não tenho muitas gírias, sabe? Então, assim, eu não sei porque as pessoas percebem isso. Então, eu fazendo parte do movimento humanista, eu via pessoas falando muito bem, aquilo me chamava a atenção. Tinham assuntos que eu nem sabia conversar. E aí... Oi, meu amor. Você pode me ajudar aqui, porque... Posso. Então, assim, tinham pessoas falando muito bem. Eu observava que tinha palavras e assuntos que eu não sabia lidar com aquilo. Ficava envergonhada porque eu não sabia sobre o que se tratava. E eu queria aprender, porque eu gosto muito de aprender. E aí eu comecei a querer saber cada vez mais, a participar cada vez mais dessa ONG. E isso foi me ajudando, né? Foi me ajudando a ter uma boa comunicação. Também descobri que existiam, né, existe vida lá fora, porque essa ONG internacional, então conhecia pessoas de vários lugares do mundo. Aprendi a me virar, a falar um pouco de espanhol através dessa ONG. E daí partiu o meu interesse de querer sair do Brasil. E aí esse vídeo, para não ficar muito longo, que já está com 22 minutos, a minha vontade de sair do Brasil foi quando eu conheci essa ONG. Então, vamos para a parte 2 do vídeo para você saber como que eu saí do Brasil, tá bom? Então curta aí, comente aí o que você achou até agora. Deixa o like. Deixa o like. Eu resumi a minha história e agora no outro vídeo vai vir como que eu saí do Brasil, da onde partiu essa ideia. Então curte aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijinhos.